e algumas para o Corpo Bombeiro Militar, começam a fazer curso PQD lá. Então, nossos sentimentos à família, lamentamos o ocorrido. E, obviamente, né, até hoje, o Rio de Janeiro tem área de exclusão, onde a Polícia Militar não pode agir, por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a bandidagem cresce nessa área. E a Polícia Militar fica com dificuldade para combater esses marginais. É algo parecido? Então, gente, boa noite. Bom dia, boa tarde. Mais uma merda do dia aqui. Agora a gente falando sobre uma merda bastante grande de Jair Bolsonaro. Vocês acabaram de ver ali ele se solidarizando com o oficial da polícia que faleceu nessa última chacina que foi feito no Rio de Janeiro. Realmente, toda vez que um policial morre, a gente precisa ficar muito chateado mesmo. Mas as razões para que esse policial tenha morrido não são essas apontadas efetivamente por Jair Bolsonaro. Aliás, Jair Bolsonaro entende muito pouco de polícia, entende muito pouco de segurança pública. Em realidade, me parece que Jair Bolsonaro cria factoides. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Nós temos duas mentiras nesse vídeo. A primeira é que o Bolsonaro diz que existe uma decisão do STF proibindo os policiais de combaterem o crime. Não é verdade. O que o STF proibiu é que os policiais fizessem da morte de civis a sua principal ferramenta para combater o crime, ou para fingir que combatem o crime. Porque quando você faz chacinas contra populações locais, você não ataca efetivamente o crime. O que você faz é criar uma falsa sensação de segurança na elite daquela cidade, achando que matando corpos negros você está trabalhando em benefício da segurança. Não é verdade, não é assim que funciona. E isso tem muito a ver com o trabalho da polícia. Quer ver só? Compartilha a tela para nós aí, senhor. Olha que interessante. Se você tivesse, pensa comigo, se você tivesse um batalhão de bombeiros que a cada 100 incêndios, 38% desses incêndios fossem criados pelos bombeiros, você diria que esses bombeiros são bons bombeiros? É óbvio que não, né? Então, por que a gente faz isso com a polícia? Por que uma polícia que mata 38%, ou seja, de cada 10 pessoas que morreram por arma de fogo no Rio de Janeiro em 2021, quase 4 foram mortos pela polícia? A polícia é aquela que mata. Por que a gente acha que essa é uma polícia boa? Né? Porque a gente não conseguiu entender efetivamente ainda qual é o papel do policial. No Brasil, a polícia acaba sempre funcionando como uma linha de defesa contra as populações mais pobres, uma linha de defesa da elite enriquecida contra as populações mais pobres. A polícia no Brasil ela não defende a vida. A polícia no Brasil ela defende a propriedade privada. E defendendo a propriedade privada, por óbvio, você acaba cometendo este tipo de absurdo, Jair Bolsonaro. Não é assim que funciona. A polícia precisa, efetivamente, em primeiro lugar, proteger a vida. Isso significa proteger a vida das pessoas que estão nessas comunidades mais afastadas e que sofrem estarem próximas ali do crime. Então, antes de qualquer coisa, é preciso ver as populações da periferia não como inimigas ou como parceiras da criminalidade, mas muito pelo contrário, como cidadãos que precisam ser respeitados pela polícia. E olha só, Jair, deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não compreenda, mas a polícia que mais mata é aquela também que mais morre. Há uma correlação entre o número de armas numa sociedade e o número de mortes que existe em policiais. Gente, quanto eu aumento o número de armas numa sociedade, eu tenho mais chances de um policial encontrar uma figura armada enquanto ele estiver fazendo a sua função. Eu sou professor, a chance de eu encontrar um aluno armado aumenta? Aumenta, mas aumenta muito menos do que a chance de um policial encontrar alguém armado. Portanto, se Jair Bolsonaro realmente ficasse preocupado com a vida dos policiais, a primeira coisa que ele tinha que fazer era desarmar grande parte da sociedade. A segunda coisa que ele deveria fazer era oferecer treinamento correto e trabalho de inteligência nas polícias para que a vida do policial não ficasse na mão da sua expertise com arma toda vez que ele tem que fazer uma das suas ações. E a terceira coisa que ele precisa fazer, Jair, é respeitar efetivamente a vida das pessoas na periferia, coisa que o STF pediu. Olha só, compartilha para nós ali aquele gráfico, CEO. Olha que interessante.
toda vez que eu tenho... Essa é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, compreendendo até o ano de 2014, e vocês vão perceber que toda vez que existe uma subida do número de armas, existe uma subida do número de policiais mortos. E olha que nos Estados Unidos o número de policiais mortos em ação é muito menor do que efetivamente os policiais aqui no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, aí vocês veem o gráfico que vocês estão olhando, a parte de cima azul são o número de policiais mortos obviamente no cumprimento do dever, e embaixo o número de armas, né, o total de armas que você vai encontrar ali naquela população. Então você tem claramente, toda vez que há uma subida no número de armas, há uma subida no número de policiais mortos. É importante perceber isso. Então, Jair, olha só, não adianta se solidarizar com o policial e não se solidarizar com as vítimas. O processo da violência, ele é todo um complexo conjunto de fatores que precisam ser atacados. E ele começa pelo desarmamento da população. População desarmada é segurança para o policial. População desarmada, policial atendido e, em grande medida, trabalho de inteligência colocado na polícia significa proteção da vida do policial. E se você somar tudo isso ao respeito com a vida das pessoas da periferia, a gente começa a atacar a segurança de forma correta e não criando banhos de sangue com o objetivo de criar falsa ideia de proteção, que é o que você costuma fazer. Esse foi mais um dos nossos A Merda do Dia, comentando sempre, todo dia, alguma bobagem que Jair Bolsonaro tenha dito ou tenha escrito no momento. Se você não conhece o nosso canal, te inscreve, deixa o like, ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.